Pessoal, beleza? Estamos de volta aí com os nossos vídeos sobre o Sermão do Monte, a nossa série sobre o Sermão do Monte. Nós já estamos caminhando para o final, hoje é o nono, né? Nono vídeo sobre o Sermão do Monte. Você pode acessar lá, AnteJR, o nosso canal no YouTube, e ver os outros vídeos, as outras séries que nós temos também, os outros do Sermão do Monte, os outros 8 primeiros. Estou comentando, tá, o Sermão do Monte desde Mateus 5, 6 e 7. A gente passou por Mateus 5, 6 e o início do capítulo 7 também. E a gente está aqui no verso 13, tá? Só para você se situar aí na sua Bíblia, se quiser pegar a sua Bíblia. Nós estamos comentando na NVT, Nova Versão Transformadora, essa versão que saiu ano passado, com a ajuda também da Bíblia de Genebra, que está aqui do lado, com os comentários dela também. Eu super indico as duas, tá bom? Então, a gente vai para o verso 13 até o verso 23 hoje. E o tema que eu coloquei aqui, a gente está chegando no final do Sermão do Monte, que é um dos sermões, uma das palavras mais conhecidas de Jesus. E o tema que Jesus fala mais aqui nesses 11 versículos que nós vamos ver sobre verdadeiros cristãos e falsos profetas. Um tema que está muito atual hoje em dia, porque as pessoas não estão sabendo mais discernir o que é um verdadeiro cristão e o que é um falso profeta. Antigamente se discernia pelas roupas, né? Se usasse saião, se usasse camisas com as mangas compridas, se não assistisse televisão, se não jogasse futebol, se não xingasse, se não ouvisse música secular, então é conhecido como cristão. Mas hoje em dia, não, essas doutrinas humanas, graças a Deus, né, felizmente estão caindo por terra, e está cada vez mais difícil distinguir um verdadeiro cristão de um não cristão. Porque tem hora que às vezes a gente pensa que uma pessoa é uma verdadeira cristã e de repente ela apronta algo, né, que a gente fica de boca aberta. O mesmo esses pregadores da televisão, de livros, de autoestima, que tantas pessoas seguem, né? Será que eles são profetas verdadeiros ou será que são falsos profetas? Tantas pessoas hoje enganadas porque não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras. Então Jesus começa falando sobre os verdadeiros cristãos. E ele começa dizendo, versículo 13, entrem pela porta estreita. Estou lendo aqui no meu leitor. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Então Jesus começa aqui falando que os verdadeiros cristãos entram pela porta estreita, pelo caminho estreito. Não há facilidades terrenas, materiais, no cristianismo. Quem promete muito facilidades terrenas, materiais, prosperidade, esse tipo de coisa, não é um verdadeiro cristianismo. E até mesmo não é um verdadeiro cristão. Aquele cristão que está em busca desse tipo de felicidade terrena, material, ele está indo pelo caminho largo, né? pela porta ampla. Aquele tipo de pregação que fala que nós não podemos ficar doentes, que nós temos que ficar ricos, que nós temos que prosperar e etc. Isso não vem das Escrituras, né? Isso não está correto. Isso é um falso cristianismo. Teve até um cantor gospel agora que acabou de lançar um clipe semana passada. A música chama Muita Bênção e ele coloca um Camaro bem no início do clipe, um carro lindo, maravilhoso, como se isso representasse alguma coisa do cristianismo que Jesus pregou, e não tem nada a ver com isso, né? A bênção que Jesus fala tem nada a ver com isso. Então, o cristianismo, o verdadeiro cristão, ele entra pela porta estreita, ele segue pelo caminho estreito, como Jesus se sacrificou por nós, como Jesus sofreu. Então, o verdadeiro cristão sabe que vai sofrer nesse mundo, que vai passar por aflições, que vai ter que se sacrificar, que vai ter que carregar a sua cruz, porque a nossa felicidade está nos céus, está na vida eterna, não está aqui. Então, Jesus, a partir do verso 15, beber água aqui rapidinho. Um abraço aí para o Jairo Lopes aí, que mandou um olá. A partir do verso 15, Jesus vai falar explicitamente dos falsos profetas. Ele diz o seguinte: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados.
Quer dizer, eles parecem ser cristãos, têm cara de cristãos, têm cara de ovelhas, mas na verdade são lobos. Por quê? Jesus fala, vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então, do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte, esses frutos, se você for lá para Gálatas, capítulo 6, se eu não me engano, Jesus fala do fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É amor, paz, paciência, domínio próprio, esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com coisas terrenas, tem nada a ver com coisas materiais. O fruto não é enriquecer, o fruto não é prosperar, o fruto não é estar saudável, o fruto não é estar tudo bem na sua vida. Não, o fruto é o caráter. O fruto é a personalidade. Então, com o tempo, você vê a árvore, você tem que esperar um tempo para ela produzir. E no Antigo Testamento, tem algumas regras para nós identificarmos os falsos profetas, que são elas. Se a pessoa está pregando e está levando você a adorar outras coisas, a ter ídolos na sua vida, isso está errado. Se a pessoa diz que algo vai acontecer, diz que é um profeta, isso vai acontecer na sua vida, determina que vai acontecer na sua vida e não acontece, ele também é um falso profeta. E também a vida da pessoa, né? A gente tem no Antigo Testamento o exemplo de Balaão, que conhecia a Deus, fazia profecias até mesmo verdadeiras, mas a vida dele não demonstrava nada de certo, nada de correto. Quantas pessoas hoje que dizem profetizar e vivem em adultério, não caem, mas vivem em adultério, vivem devendo todo mundo, não pagam suas dívidas, têm um nome sujo, e dizem que são profetas, que profetizam, que pregam a palavra. Jesus fala que isso está errado. Ele diz que uma árvore boa vai produzir frutos bons. Não quer dizer que um verdadeiro cristão não peca. Ele peca, mas não vive num pecado, porque essa não é mais a natureza dele. Então, se você perceber um profeta, um pastor, alguém que se diz esse tipo de coisa e vive no pecado, vive no erro, então ele provavelmente é um falso profeta, porque não se arrepende. E Jesus fala, olha, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus está falando aqui da condenação eterna. Às vezes a gente não vê o falso profeta sendo castigado aqui. A gente não vê o falso profeta sendo punido aqui. Mas com certeza, se ele não for um servo de Deus, ele está perdido eternamente. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Aqui conclui Jesus. E continuando aqui, versículo 21, Jesus vai falar o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus fala o seguinte aqui, olha, não adianta, dá uma licença que só vou ligar o carregador aqui do notebook que eu esqueci, senão vai desligar. Então Jesus fala, olha, eles falam Senhor, Senhor, quer dizer, até adoram a Deus, até exaltam a Deus, até clamam pelo nome de Deus. Jesus fala, não adianta. Porque Jesus, outra passagem bíblica vai falar, eles me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta, eles não fazem a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade de Deus? Vontade de Deus, novamente, vou tocar esse ponto porque ele é muito falador, vontade de Deus não é que a gente enriqueça. Vontade de Deus não é que a gente fique totalmente bem nesse mundo, não. Vontade de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo, tenhamos o caráter de Cristo, façamos boas obras, etc, etc. Então, eles adoram a Deus, eles fazem até milagres, olha só. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Então, será que eles faziam isso realmente em nome de Jesus? Porque Jesus fala, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei ou que praticam coisas maus. Então, será que eles faziam isso em nome de Jesus? Então, profecias, milagres, o que mais aqui? Até exorcismo, né? Não são sinais que mostram se a pessoa é um verdadeiro profeta ou não, a vida da pessoa.
E assim também nós, todas as pessoas, todos que querem ser cristãos, o que mostra o cristianismo verdadeiro é o caráter da pessoa, é o que ela faz, são as boas obras. É aquilo que está no coração dela, é a intenção do coração dela. Se ela tem o Espírito Santo de Deus de verdade ou não. Porque milagres, profecias podem ser falseadas. E ainda mais, o próprio diabo, o próprio demônio faz esse tipo de coisa. Se você for num terreiro de macumba, se você for numa cartomante, numa pessoa que lê a mão, ela pode prever o seu futuro e às vezes até acertar, porque essas coisas podem ser falseadas. Mas o caráter, as boas obras com boa intenção, isso não pode ser falseado, isso agrada a Deus. Então Jesus fala isso, o verdadeiro cristão, ele anda pelo caminho estreito, ele entra pela porta estreita, ele é conhecido por seus frutos, ele é conhecido por ter verdadeiramente o Espírito Santo na vida dele. Amém? Então, obrigado aí quem estava assistindo, quem assistiu ao vivo, vai estar lá no nosso canal AnteJR, no YouTube, se inscreva lá, comente, curta, tá bom? E logo a gente vem com o último vídeo aí dessa série do Sermão do Monte, né? A gente vai terminar falando aqui, a partir do verso 24 até o verso 29, a conclusão de Jesus nos exortando a ouvir e obedecer as palavras dele. Tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu.